Fala cariquetes e cariquetos, esse é mais um vídeo do Carex falando besteiras que chegou para alegrar o seu dia. E hoje falando da tão famosa cultura woke, ou como ela é conhecida aqui no Brasil, a cultura do lacre ou do cancelamento. Algumas pessoas acreditam que depois de mais de uma década, finalmente esse movimento está entrando em declínio, mas hoje o Carex está aqui para te falar que infelizmente não é bem assim. Então o resto tu já sabes, se inscrever, dar um like e comentar, porque senão o careca vai ligar pra tua empresa e falar que tu anda fazendo discurso carecofóbico na internet. Vai! Um erro comum de todo mundo que analisa um período histórico é pensar que sempre está vivendo um momento definitivo, que dali pra frente tudo vai ser diferente. E se você parar para analisar, nós já vimos isso várias vezes, porque a história na verdade é cíclica, nada permanece do mesmo jeito por muito tempo. Por exemplo, os egípcios provavelmente acharam que iam dominar o mundo para sempre. Na Idade Média, toda hora as pessoas achavam que o mundo ia acabar. E o bigodinho lá da Alemanha achou que o Terceiro Reich ia durar 1000 anos, e nada disso aconteceu. E quando a gente analisa a história do ponto de vista político, a gente percebe que isso é mais verdade ainda. A história política funciona como um pêndulo, vai para lá e depois volta para cá. Quer exemplos? Na década de 20, as primeiras feministas acharam que iam mudar o mundo. Bom, de certa forma até mudaram, já que elas conseguiram o direito ao voto e o trabalho. Mas olha só você, 30 anos depois, já na década de 50, o estereótipo da mulher perfeita era a dona de casa obediente e fiel. Já na década de 60 existiu um movimento contra guerras muito grande. Paz e amor, Woodstock, transo na grama, dorgas. Aí na década de 80 qual era o boom? Rambo, Robocop, G.I. Joe, tiro, as crianças tudo com arma de brinquedo. O contrário também ocorreu. Na década de 60 existiu um movimento anticomunista fortíssimo nos Estados Unidos devido à Guerra Fria, e hoje a juventude americana adora pagar de comunistinha na internet. Só na internet mesmo, né? Porque ir para Cuba ou para Coreia do Norte que é bom, ninguém quer. Então a tendência da política é ser pendular. Quando você força muito para um lado, uma hora o povo vai acabar indo para o lado oposto. Isso acontece porque ninguém gosta de ser oprimido, ninguém gosta de controle. A tendência natural do ser humano é ser livre. Então, se você martela muito ideias de direita na cabeça das pessoas, elas vão começar a fugir para a esquerda. E se você martelar muito ideias de esquerda, elas fogem para a direita. Então sim, depois de mais de 10 anos de lacração e discurso progressista no entretenimento, as pessoas estão sim rejeitando obras woke, ou seja, com conteúdo político identitarista, feminista, a favor de trans, que acusam pessoas brancas de racismo, ou a favor de imigração sem regras, etc, etc. Um dos vídeos mais antigos do Careca é explicando o que é a lacração e dando vários exemplos de casos assim nos quadrinhos e entretenimento em geral. Então depois vai lá dar uma olhada. E a gente até pode debater se o que está fazendo as pessoas rejeitarem esse tipo de conteúdo é realmente a presença da ideologia progressista ou a qualidade das histórias mesmo. Até porque quando se trata de super-heróis, muitas características das histórias sempre foram conservadoras. E se você muda isso de uma hora para outra, as histórias simplesmente ficam ruins. Exemplo, super-heróis devem ser fortes, eles têm que resolver as coisas lutando. Porque nós homens nos espelhamos na força deles quando eles fazem isso, e as mulheres se sentem atraídas por eles serem fortes. Então, se você tem um herói que chora ou que quer resolver tudo no papinho, é óbvio que o grande público vai sim rejeitar. Ah, careca, mas e Barbie? Barbie é um filme feminista e fez muito sucesso. Então, Barbie foi uma exceção à regra. O que rolou ali é que eles fizeram um marketing aproveitando a nostalgia das pessoas. Quase toda mulher de 30 anos ou mais brincou de Barbie, e mesmo as mais novas assistiram aos 748 mil filmes da Barbie que existem, então as pessoas foram no cinema para encontrar o seu brinquedo de infância. E o que encontraram foi uma palestra sobre feminismo. É literalmente impossível ser mulher. Olha, a gente sempre tem que ser extraordinária. Mas de alguma forma, tá sempre fazendo errado.
Foi a mesma coisa com o He-Man da Netflix. Eles primeiro despertam a curiosidade apelando pela nostalgia e chega na hora, bam, lacração. E se você reparar, a grande maioria das pessoas que viram Barbie gostaram, elogiaram tudo, menos a mensagem política do filme. Ou gostaram do visual que era todo rosa, ou acharam o Ken interessante, mas eu não conheço ninguém que tenha dito: olha, eu adorei como o filme me fez pensar em como a vida das mulheres é difícil. Quer dizer, quem é militante feminista deve ter gostado disso sim, né? Mas eu tô falando do grande público. Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um... Que merda, hein? Sabia não? Mas então, se as obras atuais que colocam essas mensagens estão todas fracassando, por que elas continuam insistindo, careca? Porque eles querem vencer o público pelo cansaço. E o que eles querem é ter o monopólio dos filmes, desenhos ou quadrinhos. Você o roubou, depois você o roubou. Depois eu o roubei. É assim no capitalismo. Tipo, imagina que você vai no Rock in Rio ou em qualquer outro evento fechado do tipo. Aí a sua água acabou, você nem levou e você tá morrendo de sede. Aí você chega na barraquinha e uma garrafa d'água, uma mísera garrafa de água é, sei lá, R$20. E você tá morrendo de sede. O que você faz? Você só tem duas opções. Ou você morre de sede ou paga a bosta dos R$20. É isso que eles querem fazer. Eles querem que a gente não tenha mais opção. Ou você consome lacração ou fica sem entretenimento. Eles sabem que enquanto tiver outras opções, a gente vai continuar comprando água em outro lugar. Mas se você estiver preso, não tiver nenhuma outra opção, você vai consumir a água deles. Esse é o motivo deles estarem tentando atualizar todas as grandes franquias antigas para versões com protagonistas femininas que humilham os homens e que tem troca de cor, vilanização de pessoas brancas e propaganda política progressista. Ah, careca, mas os filmes antigos vão continuar lá, quem quiser é só assistir. Lá onde, meu filho? Não existe mais locadora. Quase ninguém compra mais DVD. E os serviços de streaming estão todos tirando os grandes clássicos do catálogo, ou por serem velhos, ou por serem politicamente inadequados para os tempos atuais. Então, em menos de 30 anos, os grandes clássicos com protagonistas machões que salvavam menininhas em perigo só vão estar disponíveis nos 7 mares mesmo. E como cada vez mais os governos estão apertando o cerco contra a pirataria na internet, muito em breve baixar um filme pirata vai ser crime. Então não, os filmes antigos não vão estar mais disponíveis por muito tempo. E mesmo que você guarde a sua querida coleção de DVDs com todo o carinho, um dia não haverão mais reprodutores de DVDs. E mesmo se houver alguma outra forma, não esqueça que você mesmo não vai durar para sempre. Então daqui a 50, 70 anos, quando a gente que tem 30 e muitos tiver morrido, ninguém vai lembrar de Rambo, Robocop ou Predador. E se lembrar vai ser com nojo ou com desdém. Ou então vão achar chatos e difíceis de assistir, exatamente igual a gente faz com filmes em preto e branco da década de 30. Nos games, eles já estão conseguindo fazer isso. É muito difícil você achar um jogo moderno sem lacração atualmente. Só coisas do Japão mesmo. E mesmo jogos japoneses estão sendo censurados e alterados para se encaixar no que é considerado correto no Ocidente. E muitos dos jogos antigos não estão sendo mais preservados e nem você pode piratear. Então, resumindo, sim, as pessoas não aguentam mais produções woke, mas infelizmente os estúdios não vão parar. Porque eles vão enfiar tanto essa bosta goela abaixo das pessoas que em um determinado ponto elas vão acabar aceitando. Exatamente isso, eles vão vencer pelo cansaço. E o cerco vai se fechar cada vez mais, liberdades serão tiradas, constituições ignoradas, pessoas serão caladas. E não vai demorar muito para isso piorar não. Ano que vem, nos Estados Unidos, se não prender o Trump, ele ganha. Então você já imagina o inferno que vai ser. Mas careca, de onde vem o dinheiro? Se é tudo fracasso e eles só estão tendo prejuízo, como eles continuam jogando dinheiro fora? Bom, então, como eu sempre digo, tem coisas que a gente não pode falar abertamente no YouTube. Amiguinho, tem boa linha! Mas digamos que existem governos que têm grande interesse em destruir culturalmente o Ocidente. Cultura e moral significa força e resistência.
Os Estados Unidos, por exemplo, só chegaram ao patamar que chegaram por causa do seu patriotismo e da sua crença na liberdade absoluta. Se a ideia de que seus próprios ideais estão errados, como é que você vai defendê-los? Para que você vai defender? Toda a ideia por trás da lacração no entretenimento é fazer as pessoas acreditarem que o mundo real verdadeiramente gira em torno das questões abordadas nos filmes. E que depois de ver tantas obras onde o herói é feminista, preocupado com pronomes que não existem ou aberto a qualquer tipo de sexualidade, nós vamos começar a achar isso normal e vamos começar a pensar assim também. A boa notícia é que entretenimento nunca teve tanta influência no comportamento humano assim. Se tivesse, todos os anos de boas histórias de super-heróis honrados que nós tivemos até antes dessa fase atual começar, teriam transformado a humanidade em uma coisa boa. A má notícia é que a lacração não está só no entretenimento. Ela está na escola, nas notícias, na propaganda e até na religião. Então, se você me perguntar, careca, o que você acha que o futuro nos reserva? Eu parafrasearia George Orwell no livro mais importante do século XX, que é 1984, O Grande Irmão, quando ele diz que o futuro é uma bota esmagando o rosto humano para sempre. E é com esse clima gostoso de esperança e otimismo que o careca se despede por hoje, gente. Até a semana que vem. Beijo nas crianças e tchau! Eu sou inimigo. Gosto de pensar. Eu gosto de ler. Eu quero liberdade de expressão e liberdade de escolha. Eu sou o tipo de cara que gosta de sentar num restaurante gorduroso e pensar: nossa, eu como T-bone stick ou churrasco de costeletas com uma porção de fritas. Eu quero ter colesterol alto. Por quê? Porque de repente posso ter vontade, cara. Eu vi o futuro e sabe como é que é? É uma velha virgem de 47 anos sentada de pijama tomando milkshake de banana e cantando: eu quero um cachorro quente.